vamos partir para o que nos interessa muito, que é a arquitetura. E aí nós temos dois conceitos muito importantes, que é o conceito de projeto e o conceito de método. E essas duas coisas elas vão interagindo, vocês bem sabem, os professores, os alunos, é o nosso fazer, é a nossa função estar mesclando e trabalhando com esses conceitos a todo momento. E eu tenho essa redução conceitual, que é o projeto. Ele tem três grandes conceitos geradores e três propriedades. Então, os conceitos geradores são partido, a nossa posição em relação ao que nós queremos do projeto, o que o cliente quer do projeto, o que a gente quer do visual do projeto. Então, é a nossa bandeira. A gente finca a bandeira lá do que eu penso, a nossa filosofia, o nosso saber, a nossa visão de mundo. As premissas, que são as condições prévias nos quais os projetos têm que se adequar, e aí cada projeto vai levar um conjunto de premissas, e as diretrizes, que não são obrigatórias, são direção. Diretriz é direção. Nós vamos usar muito esse conceito de diretrizes, as diretrizes bioclimáticas. Então, são setinhas, são focos que nós vamos percorrer e buscar. E temos as três propriedades inerentes ao projeto, que são o método. O método é a maneira como nós interagimos as partes e fazemos a evolução do projeto no tempo. É uma ciência, eu considero uma ciência. Nós temos as ferramentas, que são o nosso apoio para operacionalizar o método, e temos a estratégia. A estratégia, nós vamos, inclusive, ver esse conceito aqui de estratégia, porque nos interessa também que se fala muito de estratégias bioclimáticas. Ver o que a gente pode falar um pouquinho sobre método. Esse aí é o Queré. Vocês conhecem o Queré? Francis Diebo Queré. Queré é um arquiteto africano que atingiu uma proeminência muito grande. Ele é de Burkina Faso, um país encravado lá no centro da África, um país muito pobre, e que teve a oportunidade de estudar, foi custeado pela comunidade no qual ele morava. A história dele é belíssima, a história de vida dele é belíssima. Tem um relato dele que é um TED Talks, está lá, procuram pelo nome dele. Não deixem de assistir esse TED do Queré. Ele está falando inglês, tem um desempenho muito bom, aliás. E o Queré fala um pouco desse início, como foi que ele, como criança, foi levado pela comunidade para estudar. Única criança que obteve um conhecimento formal, se formou em arquitetura, e mesmo antes de se formar, ele arrecadou dinheiro com os colegas lá na Alemanha, tá? E montou uma ONG, uma fundação, para construir na sua cidade, no seu país, Burkina Faso. Retribuir aquilo que ele ganhou da comunidade. É muito bonita a história dele, mas a arquitetura do Queré é fantástica. É uma arquitetura pragmática.
simples, conceitual, né? E ele tem um depoimento que eu acho muito interessante, que eu vou citar aqui para nós nessa questão do estudo do método, que é, eu vou ler para vocês. O projeto para a escola primária, lá em Gando, vou mostrar uma foto dela aqui na sequência. O projeto para a escola primária evoluiu a partir de uma longa lista de parâmetros, incluindo custo, clima, disponibilidade de recursos e viabilidade construtiva. O sucesso do projeto baseou-se em, simultaneamente, abraçar e negar essas restrições. Então, parâmetros. Estamos falando de método. Abraçar e negar. Estamos falando de método. Então, ele está descrevendo sucintamente, de uma forma bela e simples como é a sua arquitetura, como que ele como ele fincou sua bandeira, como ele tomou o seu partido e desenvolveu aquele projeto em questão. É esse aí, ó, Gando Primary School. Gando é a cidade, lá o país é Burkina Faso. Agora, eu tenho um outro projeto dele, que é muito interessante também, do início, um dos primeiros que ele fez lá para Gando. Hoje ele é um arquiteto internacional, faz obra no mundo inteiro, né? Ele tem a minha idade, inclusive. Nasceu em 65, em 56. Bom, então é o Léo Surgical Clinic, uma clínica lá na cidade de Léo, em Burkina Faso. Mas olha a simplicidade dessa arquitetura e olha o método bioclimático que foi inserido dentro desse apartamento de hospital, que mais parece um apartamento de hotel. Mas olha os conceitos que ele colocou que a gente extrai só olhando essa foto. Claro que não dá para saber como é que esse paciente está se sentindo, mas eu apreendo e aprendo dessa imagem que ele está se sentindo bem. Olha o pé direito como é alto, né? Por que isso? Porque a África é quente, então é necessário se fazer uma movimentação de ar, tá, para fazer com que o ar quente suba, e aí precisa ter esse espaço, esse pé direito, tá, para que o ar se movimente, não pode ter um teto muito baixo. O ar se movimente vai criar o efeito chaminé, que é dado ali por aberturas lá no teto. Aberturas no teto. E aí, esse ar quente ele é sugado. E a gente tem essa grande porta que faz com que boa parte da iluminação natural entre e entre uma nesga de sol. Não é só a claridade que está entrando, não. Tem que entrar sol, porque sol é esterilizante, sol é vida. Então, esse paciente, quando ele se sente num ambiente acolhido, tem uma recuperação muito mais rápida. Aqui o lado de fora da clínica, então ele tem essas janelinhas, né? Essas janelinhas que vão compondo, formando essa música aí de volumes. Temos as janelas e temos esse telhado, que ele é afastado. Então, ele cria um ático
ventilado, é uma solução bioclimática. O calor ele é sugado, passa por aquelas aberturas e aí ele chega nesse ático e a ventilação cruzada vai completar o efeito chaminé. Então, já estou dando uma palhinha para vocês do que nós vamos estar trabalhando aqui. É a arquitetura do Queré na sua magnitude. Então, nós, com esse exemplo, nós podemos falar em um método bioclimático? Sim, podemos. Podemos sim falar em um método bioclimático. E aí nós temos um conjunto de referências muito grande, muito extenso, que são apoiadas principalmente, né, no que nós chamamos de arquitetura vernácula. E aí também o Queré trabalha bastante com esse conceito do vernáculo. Nesse depoimento ele vai falar sobre isso também, né, como a comunidade participou e como ele aprendeu, como ele aprende com as pessoas que sabem fazer e como ele leva a informação para desmantelar o que está errado no método, né? Porque nem tudo no vernáculo é positivo. A gente tem que, é nossa obrigação como profissionais da arquitetura, fazer essa triagem, não é verdade? Então, vou dar alguns exemplos aí do vernáculo que tem essa forte conotação bioclimática. Nós estamos vendo aqui os Muxarabis, a cidade de Cusco, no Peru. Todos esses foram fotos que eu tirei lá quando eu fui a Cusco. Então, aqui tem uma série de influências, né, em termos de design, em termos de desenho, mas o importante é o conceito do Mocharabi, que é um balcão, né? Um balcão que você pode sair, uma varandinha. É uma varandinha. Então, ele é uma janela estendida. Nós temos um tipo de construção muito adaptada aos climas quente e úmido, né, que você precisa que o ar circule de uma maneira muito rápida. Essa é uma construção praiana no Brasil, mas é muito semelhante a muitas outras arquiteturas dos trópicos, do trópico úmido, tá? Aquela faixa úmida dos trópicos. Nós temos aí um vernáculo, estamos mostrando uma planta de uma arquitetura também muito pragmática, que é a japonês, a arquitetura japonesa. Ela é formada por esses ambientes que se articulam em torno de um módulo, que é um módulo chamado de tatame. Cada um desses retângulozinhos aí, né, eles têm uma medida áurea, inclusive, e eles vão se moldando, né, e formando essa planta, tá, que é extremamente orgânica. E nós temos um outro exemplo que vamos explorar aqui agora, que é o exemplo dos inuits, os iglus, né, do povo do norte gelado, dos polos gelados. E aí eu vou pegar esse gancho do iglu e vou falar de uma outra propriedade que nos interessa muito para o estudo bioclimático, que é o conceito de estratégia. O que é a estratégia? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vocês vão entender bem de uma forma fácil. Tá? Qual é o objetivo e a motivação que o Inuit tem em relação a essa construção? Então,
construir um abrigo e fugir do frio. Ele precisa, o objetivo dele é construir um abrigo, e a motivação, é claro, é onde ele vai viver, mas essa moradia ela tem uma característica bioclimática muito presente, tá? Porque se trata de um ambiente absolutamente inóspito, um ambiente extremo. Então, a motivação não é só morar, não é só morar. A motivação é fugir do frio. E as condições desfavoráveis? Ó, lembrem que o nosso assunto aqui é estratégia, né? Lembra que nós estamos tratando do conceito de estratégia, né? E as condições desfavoráveis que em planejamento, na teoria do planejamento estratégico, elas são chamadas de ameaças. Eu estou trazendo essa teoria do planejamento aqui para a nossa discussão de arquitetura. Hein? Olha só, vamos analisando essas pontes, elas são importantes. Então, quais são as ameaças? Nós temos temperaturas extremas, frias, durante vários meses do ano, não é uma coisa pontual. Metade do ano faz muito frio, e a outra metade é simplesmente amena. Nós temos carência de materiais construtivos, olha só a paisagem, né? Não é só pela questão da paisagem, mas como é que chega material aí, né? Vai chegar de avião, vai chegar de barco, né? Barco não chega aí, tá? Então, esse material vem de onde, né? Qual é o material que eles podem usar? Por quê? Porque tem uma outra condição desfavorável, que é a ameaça. Ameaça aqui, hein, gente? Ameaça a obtenção do objetivo. Tá? E as enormes distâncias para o transporte desses materiais. E quais são as condições favoráveis? Aí agora a gente viu o negativo. Agora vamos olhar para essa foto, vamos vivenciar esse espaço. O que ele nos traz aí em termos construtivos que o Inuit, o Esquimó, né? Nunca sei a diferença, mas para mim eu acho que não tem diferença nenhuma. Quais são os pontos positivos da estratégia construtiva desse Inuit? Eu tenho a fartura de um material para todo lado, gelo, tá? E uma outra força importante, que é a facilidade de manipulação desse material. É um material muito fácil de manipular. Eles têm lá um serrotezinho, né, especial, serrotezinho não, um serrotão, né, quem viu aquele filme da Disney sabe do que eu estou falando. Como é que chama? Poxa, famoso demais, né? Eu não podia estar esquecendo, não, porque tem duas meninas na cidade. Que tem as duas irmãs lá, tá passado lá no polo gelado e começa a animação com eles cortando gelo, né? Uma música muito legal, tá? Então a facilidade de manipular esse material é uma força. Tá? E quais são os recursos construtivos disponíveis? Então, complementando a força, um material gelo e um outro material que não tá só indicado aí nessa foto, né? Mas a gente sabe, quando estuda a antropologia, a cultura do Inuit, que eles têm uma certa fatura, tanto é que agora está acabando até, né? Que estão até sendo proibidos de matar as baleias. A gordura da baleia é um combustível muito importante na cultura inuit. Então, vocês estão vendo ali uma luzinha, aquela luzinha ali é a lamparina está sendo queimada a gordura de baleia. Aí, o que vai ser importante para o nosso estudo bioclimático é esse combustível aí, que é um combustível animal, natural, e ele vai gerar calor, que é importante
para a manutenção da condição favorável ali dentro desse iglu. Então, a conclusão, como que deve ser essa construção? Quais são as diretrizes construtivas para essa habitação? Ela deve ser compacta, com paredes bem espessas para evitar perda de calor, e sem quinas para facilitar a passagem dos ventos gelados. Então, por que ela tem que ser grossa? Pô, mas é gelo, né? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. É gelo, tudo é gelo. Mas o objetivo da parede grossa é criar uma barreira, uma inércia térmica, de forma que o calor que está lá dentro demore para ir para o exterior. E aí ele chegando do lado de fora, ele é totalmente perdido, porque lá fora está menos 30 graus. Então, se a estratégia da construção consegue fazer com que o calor seja retido naquela construção, lá dentro do interior, tem um ganho bioclimático muito grande. Tá? Por quê? De 30 graus negativos que está fazendo lá fora, eles conseguem aí 0 graus, 5 graus. Tá? Então, coloca as pessoas lá dentro, dorme todo mundo junto ali, com os cobertores, que são as peles dos animais, um juntinho do outro. O corpo humano gera calor, aí tem a lamparina lá, tem o animal, tem os cachorrinhos, fica tudo aí dentro. Os cachorros nem têm certeza, mas eles podem até ser colocados aí para ajudar a gerar calor. Tá? Fica tudo junto ali. Tem as construções também. Lembrei aqui lá, a construção tradicional lá da Groenlândia, né? Criam vacas, eles têm essa arquitetura que as vacas estão dentro de casa, né? Elas vêm para dentro de casa à noite para gerar calor ali. Tem uma disposição arquitetônica ali que as vacas ficam dentro de casa lá gerando calor. Tá? Porque é esse conceito. Vamos gerar calor, e aí o que eu preciso? Nós precisamos ter? Precisamos ter paredes que impeçam que esse calor saia para fora. Então, esse formato aí do iglu, ele também tem esse objetivo, que é fazer com que o ar passe, os ventos gelados, muito gelados, não sejam barrados. Eles, pela aerodinâmica do iglu, os ventos passam e vão embora. Então, resumindo, esse exemplo da construção autóctone dos Inuits demonstra a clareza da estratégia focada no material construtivo e no aproveitamento máximo das condições favoráveis. Olha só, estamos falando aqui dos conceitos básicos de estratégia. Condições favoráveis, abundância e facilidade e manipulação do material. O resultado é uma construção muito simples em termos conceitual, mas muito eficiente em termos bioclimáticos. E aí vamos ao conceito de estratégia. Olha o que diz o dicionário Michaelis. Estratégia pode ser definida como a arte de utilizar planejadamente, ou seja, não é utilizar de forma aleatória, é utilizar planejadamente os recursos de que se dispõe, ou de explorar a situação ou as condições favoráveis. Lembra que a gente falou muita coisa disso aí, de que porventura se desfrute, de modo a atingir determinados objetivos. E aí, os recursos, no nosso exemplo, né, na estratégia para a construção do iglu, são os blocos de gelo, né, e as condições favoráveis é a abundância e facilidade de manipulação do material. Então, isso tudo nos traz esse importante conceito que é a estratégia, que no nosso caso aqui do nosso tema, são as estratégias bioclimáticas que vão ser abordadas no projeto e que fazem parte
do nosso método, que pode ser considerado como um método bioclimático. Nós temos uma grande inspiração, né? Em homenagem aqui ao meu grande amigo Adalberto, que é um dos maiores estudiosos do Lelé, desse nosso grande arquiteto, João Figueiras Lima. Então, Adalberto Vilela, nosso colega que está ciceroneando esse nosso encontro, uma grande inspiração, né? Eu tenho como uma grande inspiração para esse estudo do método, para o estudo do método bioclimático. Tá? Aqui mostra um mosaico dos vários conceitos arquitetônicos, dos vários partidos, né, que Lelé adotou durante a sua carreira. E eu vou me fixar aqui em dois projetinhos, que um deles é o Memorial Darcy Ribeiro, o Beijódromo, aqui em Brasília. Tá? Então, notem como ele traz um desenho, uma forma no qual o conceito bioclimático é o definidor do partido. Vocês estão vendo aí uma torre de efeito chaminé. Então, ele é o ponto focal da arquitetura pragmática do Lelé. É um conceito bioclimático. Fazer com que o edifício seja adaptado ao clima para que as pessoas possam morar. Então, esses conceitos sempre tiveram muito presentes, né, na arquitetura do Lelé. Não só estiveram presentes, como sempre fizeram parte do fazer arquitetura que ele definiu, do método que ele definiu. Então, o Lelé ele não concebe uma arquitetura que não seja bioclimática. E é aí que está o interesse desse grande arquiteto para o nosso tema. Porque o que a gente precisa passar a colocar nos projetos que nós elaboramos? É deixar de depender de um especialista bioclimático para ir lá e dar um palpitezinho, tal. Você faz isso desse jeito, tal. E passar a incorporar esses conceitos como fazendo parte do dia a dia dos projetos. Isso é muito difícil, é uma mudança de paradigma que não é fácil. Não é fácil, e o Lelé sabia disso, ele tinha isso como uma coisa natural, né, do fazer arquitetura. Esse é o outro projeto que ele fez em parceria com o Haroldo Pinheiro, no qual ele já vai além, porque a escala cresceu. Então, aquele conceito do Memorial Darcy Ribeiro, da ventilação, da climatização passiva, ele já não consegue aplicar 100% aí. E aí, então, é a evolução, né? É o pulo do gato da arquitetura, da boa arquitetura bioclimática, é saber até onde nós conseguimos chegar. Ou seja, até onde eu consigo climatizar de forma passiva. O que é climatizar de forma passiva? Utilizando recursos naturais. Iluminação natural, ventilação natural, usar a arquitetura para que essa ventilação entre ou não, né? Vai ter momentos que você não quer a ventilação. Então, o que é ventilação?
que os elementos naturais do clima ajam a nosso favor, propiciando um conforto ambiental. Vão ter momentos nos quais isso não é mais possível, que já não dá para baixar a temperatura mais do que um certo limite, né? Eu chamo esse limite de viabilidade funcional, um conceito aí que está ligado a essa questão do máximo que se consegue reduzir para que aquele sistema seja funcional. A partir daí se usa o equipamento mecânico, mas vai usar o equipamento mecânico para baixar uma temperatura que já está reduzida. Então, é mais ou menos assim, eu tenho que baixar de 30 para 23, 23 é a nossa temperatura de conforto. Eu tenho uma primeira etapa que é de 30 para 26, 4 graus, que eu consigo abaixar de forma natural. E de 26 para 23, eu então coloco um equipamento, muitas vezes até um ventilador de teto, como aquele da clínica do Queré, já é suficiente. Então, é uma mescla do passivo com o ativo, né? Um sistema que não consome energia ou consome muito pouco com um sistema que consome energia. Então, você une esses dois conceitos para que, no final, você tenha uma eficiência energética aprimorada. Esse é outro conceito que a gente vai passar aqui. E aí o Lelé nos remete a um outro item, um outro tema muito importante, que é chamado da linguagem, né? A linguagem arquitetônica. No nosso caso aqui, é a linguagem bioclimática. E eu tenho um exemplo aqui, que são os sheds. Os sheds são aquelas aberturas zenitais, né, que são colocadas para proporcionar a iluminação e a ventilação. E olha só, os elementos da linguagem bioclimática, da linguagem arquitetônica, que trazem o universo desse componente que é o shed. Então, o mesmo elemento seria uma palavra, né, da linguagem visual, o mesmo elemento combinado com outros elementos, formando as frases arquitetônicas. Então, esse é o conceito da linguagem aí que Lelé sabia operar de forma majestosa.